Olá, meu povo! Estamos de novo aqui para a nossa aula de matemática. Eu sou Lidiane Oliveira, a professora de vocês da melhor disciplina, matemática. Veja só, hoje nós vamos estudar um assunto super legal, que é... Já sabe qual é? Sabe? Olha a nossa imagenzinha aqui, ó. Isso aqui representa o quê? Ângulos. Esse assunto de ângulos, teremos duas aulas, tá certo? Agora, iremos aprender apenas os conteúdos, tipos de ângulo, como montar o ângulo, nomenclatura dos ângulos, certo? E na próxima aula, iremos fazer as atividades e um joguinho super legal que tem no livro de vocês, beleza? Então, vamos com tia Lid. O que é ângulo? Você sabe o que é ângulo? Sabe não? Então, tia vai ler aqui para vocês, tá? Olha ali. É o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas. Vamos lembrar os conceitos de geometria. O que é semirreta? É quando uma retinha tem uma origem e depois é infinito. De novo, tem um início, a origem da semirreta, e ela é infinita, certo? Isso é uma semirreta. Continuando. A semirreta que parte de um mesmo ponto. Essas semirretas são os lados do ângulo e o ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Entenderam? Eu acho que vocês estão pensando assim, não entendi nada. Não se preocupe, vejam só essa imagem aqui, ó. Agora vai entender tudo? Isso daqui é uma semirreta. Aqui também é outra semirreta, certo? Esse pontinho aqui, onde ela se encontra, que é o vértice, isso aqui é a origem do ângulo. O vértice. Coloquei o nomezinho dele, O. Beleza? Esse é um lado e esse é outro lado. Qual é a nomenclatura desse ângulo? Olha aqui. A, O, B. Por quê? Eita, deixa eu voltar aqui. Esqueci do A aqui, mas aqui tem a letrinha A, O e B. Esse daqui é o ângulo formado, certo? Esse aqui é um ângulo formado. Vamos para o nosso próximo slide, a nomenclatura. Em geral, como na figura anterior, usa-se 3 letras maiúsculas, certo? 2 para marcar o ponto na semirreta, que forma o ângulo, e uma para representar o vértice, que pode estar acompanhada ou não de acento circunflexo. Olha aqui. Que ângulo é esse? AOB. Olha aqui. AOB sem o acento ou AOB com o acento. O acento não é nas letrinhas das semirretas, é na letrinha do vértice, certo? O vértice não é o O, então o acento é na letrinha que representa o vértice. Qual é o valor desse ângulo? Aí o valor desse ângulo tem aqui, 30 graus. Graus é essa bolinha aqui de cima, certo? Uma bolinha em cima representa o grau. O valor desse ângulo. A gente vai aprender como descobrir isso aí, tá? Espera só um pouquinho. Outro detalhe. O ângulo também pode ser nomeado da seguinte forma. O ângulo é usado simplesmente com uma letra minúscula, acompanhada ou não de acento circunflexo. Então, aqui a gente pode colocar o valor do ângulo ou o nome dele, representado apenas por uma letra minúscula, tá? Então, esse aqui também posso dizer que é o ângulo A, com acento ou sem acento. Beleza? Bora para a nossa próxima. Os ângulos estão sempre presentes em nossas vidas e quase não nos damos conta. Vejam só, em várias situações do dia a dia a gente pode encontrar ângulos, vários. Podemos perceber ângulos num relógio de ponteiro, tá? No relógio de ponteiro aqui tem ângulos em vários lugares. Aqui, ó, é um ângulo com essa e essa semirreta. Aqui também é, aqui. Tá vendo? Em vários lugares os ponteiros, já que o relógio de ponteiro tem 3 ponteiros, cada um representa uma coisinha, mas entre si eles formam ângulos. Em outra coisa, no nosso dia a dia,
na natureza podemos perceber ângulos também. Como, por exemplo, nos galhos de uma árvore. Olha, os galhos da árvore eles sempre formam ângulos. Também podemos perceber na construção de uma casa. Olha aqui ângulo. Ângulo reto, a parede. Um ângulozinho aqui em cima, não vou nem dizer os tipos de ângulo agora. A janela também forma um ângulo, o telhado forma ângulo, a janela, o que mais que eu já disse, não foi? A porta, tudo isso forma ângulos. Escada também tem ângulos. E tem outra coisinha também. Numa barrinha de futebol, também forma ângulos. Olha a perguntinha que eu coloquei aqui. Com o nosso corpo, podemos formar ângulos de alguma forma? Pensa aí. Vou fazer o reloginho. Tic-tac, tic-tac. E aí? Com o nosso corpo, podemos formar ângulos? Como? De que forma? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar que no nosso corpo podemos formar ângulos. Primeiro com a nossa mão. A nossa mão, a distância de um dedo para outro na nossa mão forma ângulos, certo? E esse dedinho aqui, ó, ele pode formar vários ângulos. Um ângulo pequenininho, tá vendo? Daqui a pouco ele vai saber o nome disso. Um ângulo maior, um ângulo retinho. E pode ser até um maior do que reto se a gente esticar assim o dedo, beleza? Outra parte do corpo que a gente também pode formar ângulo, olha aqui, quando a gente diz assim, ó, eu quero saber se você é forte. Isso aqui você formou o quê? Um ângulo. Você pode deixar assim, pequenininho, pode aumentar, pode deixar reto. E se eu vou passar aqui no meu slide, e se eu esticar meu braço, eu formo um ângulo reto. Reto. Ângulo reto. Outra parte do nosso corpo. Aqui, ó. Tá vendo que a gente forma ângulo menor, maiorzinho e maior. E se eu colocar aqui em cima, forma um reto também. E assim, reto não, aqui é raso. E aqui, ó, um ângulo reto também. E menor, um ângulo agudo. Como é que eu sei disso tudo? Você vai aprender agora o nome desses ângulos, tá certo? Mas para isso, você precisa aprender um detalhe. Como é que a gente sabe os graus desse ângulo? Vou explicar para você agora. Tá vendo como o ângulo é medido? Vamos ver? Eu já expliquei que a unidade de medida de ângulo é qual? O grau, representado por essa bolinha, certo? E o instrumento que podemos utilizar para medir o ângulo é esse daqui, ó. O transferidor, que pode ser assim, vou mostrar os dois tipos, que pode ser assim, circular, porque ele vai mostrar o formato circular e temos 360 partes, começando aqui por 0. Eita, vocês têm que prestar atenção em um detalhe, ele tem muito números, tá? Tem, ó, se eu começar por esse lado, onde tem um 0 aqui, ó, então você considera a parte de cima. Se você for começar pelo outro lado, o 0 está embaixo, então você conta pela parte de baixo. Pode ser esse transferidor assim, circular, e pode ser como semicírculo, que é só a metade desse. Ficou isso, certo? Metade. Então esse daí só tem 180 partes, beleza? Também com a mesma ideia. Aqui é o 0, começando por cima, então você vai ter que considerar os números de cima. Se você for começar o ângulo por aqui, 0 embaixo, então você vai ter que considerar apenas os números que estão embaixo. Outro detalhe. Essa retinha aqui, isso aqui, ele significa que um vértice desse ângulo tem que estar aqui, ó, nesse pontinho, tá certo? Vou explicar no grande também. Nesse grande aqui, o vértice do ângulo, ele tem que estar aqui, ok?
Classificação dos ângulos. Existem vários tipos. Quando uma semirreta ela roda aqui, deixa eu voltar lá no transferidor. Ela roda aqui no transferidor. Por exemplo, eu tracei aqui no 0. Então, a semirreta pode vir para cá, ou pode vir para cá, ou pode vir para lá. Quando ele faz esse giro, ela pode formar vários tipos. Como, por exemplo, ângulo agudo. Vou fazer no meu braço. É ele assim, pequenininho, tá? Um ângulo reto, se eu colocar aqui, é porque ele formou um ângulo de 90 graus aqui. Meu braço tá reto, tá vendo? Se eu aumentar ele um pouquinho, aqui está maior do que 90, então é obtuso. Se eu esticar meu braço lá em cima, isso aqui ficou reto, tá vendo? Então é um ângulo raso. E se eu girar o meu braço, é um ângulo de giro. Facinho, né não? Agora vamos ver no transferidor? Ângulo reto, olha aqui. É o que tem a medida de 90 graus. Como é que eu sei, tia, que é 90 graus? Olha aqui o transferidor, tá vendo? Aqui não é o 0? Está contando com os números de baixo, tá? Aqui é o 0, então tracei uma retinha até aqui, metade do meu transferidor, 90 graus, tá vendo? Retinho. É como uma quina da parede, a quina da parede. Pronto, isso aqui, 90 graus. Eu coloquei dessa forma e também mostrando aqui, ó. A telinha aqui, ó, da televisão, forma um ângulo de 90 graus. Da estante da casinha de vocês, do rack, também forma ângulos de 90 graus. A porta do quarto de vocês também forma ângulos de 90 graus. Ângulo raso é a medida de 180 graus. Como assim? Ele é retinho, olha. Tá vendo? 180 graus. Metade de uma volta completa. Metade. Olha quando a menina faz isso aqui. Nos Jogos Olímpicos que a gente assistiu. Tá vendo? Isso aqui, ó. Quando abre escala, que eu não sei fazer isso, não ia fazer aqui para me mostrar, não sei. Aí eu coloquei aqui um slide a imagenzinha para mostrar que com o corpo também forma ângulo raso. Ângulo agudo, ó o transferidor, já coloquei em posição diferente dessa vez, tá? Aqui agora a gente vai observar com os números de cima. Números de cima aqui, ó, 0. Onde é que fica 95 graus? Entre 40 e 50. É 95, ou 45, olha aqui. Agudo. A tesoura. Quando você abre a tesoura, dependendo do ângulo que você quiser. Se você abrir demais, fica obtuso, né? Mas se você abrir um pouquinho a tesoura, olha aqui. Ele também forma ângulo agudo. Obtuso. Observando os números de cima do transferidor. Do 0 vai até o centro do transferidor e aqui foi até 120 graus. Se esse valor está maior do que 90, se é maior do que 90, é quanto? Qual o ângulo? Ângulo obtuso, certo? Maior do que 90 graus. O exemplo que eu botei aqui foi o relógio. Eu disse a vocês que o relógio, ele pode formar diversos tipos de ângulo. Por quê? Ele tem três ponteiros que entre si formam ângulo. Então, esses dois ponteiros grandes aqui, os grandes, tá? Está formando um ângulo obtuso. Mas esse aqui pequenininho, o ponteiro fininho com esse, está formando que tipo de ângulo? Ângulo agudo. Tá vendo vocês? O que foi que eu disse? O ângulo está em tudo à nossa volta. Para finalizar, vamos para esse slide que vai falar sobre ângulo de giro. O ângulo de giro, ele forma ângulos de 360 graus. Como esse transferidor aqui. Começa com o 0 e ó, até aqui é quanto? 180. Se ele continuar, mais 180 vai dar 360 graus, tá certo? Como acontece isso, tia? Nesses exemplos aqui, tá vendo? A bailarina girando, o planeta Terra girando e esse sólido geométrico também. Ele, com esse giro, ele forma um ângulo de 360 graus. Ficamos por aqui na nossa aula de hoje.
não esquece de acompanhar essa aula de ângulos, tá? Porque na próxima aula vamos fazer atividade e um joguinho super legal. Tchauzinho, pessoal! Até a próxima aula! Pega meu beijo!